Essa é a noite da resposta. Aleluia. Vamos ler o Salmo 121. Todos nós, vamos lá. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés tropecem, e o seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Oremos ao Senhor. Esse é o nosso Deus, o Deus do Salmo 121, e Ele já está aqui neste dia. Oh Deus, eu já sinto a presença do Senhor aqui, meus irmãos. Já creio na sua existência aqui. Quem crê, Deus está na casa. Eu queria que você desse muita atenção para isso que eu estou falando aqui agora. Deus já está conosco e Ele já quer derramar o seu poder aqui neste lugar. Comece a falar com Ele agora. Comece a dizer para Deus que você quer que Ele fale com você, que Ele venha manifestar aqui neste lugar. Fale agora aí. Diga para Deus alguns minutinhos de oração para nós entrarmos na presença deste que é Deus e é poderoso. Senhor meu, aqui nós estamos, Pai. Não é para cumprir uma etapa, mas é para, Senhor, estar na Tua presença, para poder vir falar com o Senhor, para poder vir ouvir o Senhor. Na comunhão dos irmãos aqui essa noite, a igreja se reúne para te dizer um bem-vindo neste lugar, para te dizer, Pai, que nós precisamos do Senhor. Ajuda a gente, fala em nosso meio, fala com o coração triste, fala com a mente perturbada, fala agora, Senhor, com o enfraquecido, com aquele que está trêmulo por dentro. Fala com aquela, Senhor, que precisa urgentemente que o Senhor ajude. Senhor, nós estamos aqui, assim como na Tua palavra mostra que o Senhor atende os aflitos. Aqui nós estamos, como aflitos, como alguém que precisa, como alguém que não consegue prosseguir se o Senhor não estender a boa mão. Começa a falar. Fala, Senhor, com todos nós. Nós não estamos aqui por um acaso, não foi por um convite. Nós estamos aqui, meu Deus, porque de fato reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor pode, que o Senhor fala, que o Senhor nos ajuda. Que o Senhor nos ajuda. Então pode vir, pode falar, pode, Senhor, atuar. Eu sei, Pai, que situações que advêm à nossa vida sempre vêm para nos testar. E nós estamos nessa noite de resposta. Manda lá baixo, para que o Senhor possa ter liberdade de falar no nosso meio, de agir no nosso meio. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, oh, remanda lá baixo e me canabas, remanda lá baixo e me canabas. Não me deixe esquecer os meus obreiros. Eu quero orar por pessoas aqui essa noite que está com um aperto no coração, está sentindo um aperto no coração. Eu quero fazer uma oração nessa noite por pessoas que estão aqui essa noite e que
está sentindo um aperto, uma agonia, algo que está internamente falando mais forte e mais alto com você, falando mais forte e mais alto do que as situações à sua volta. E Deus está falando nessa noite que tem aqui pelo menos 3 pessoas desse jeito, que está sentindo no coração um aperto, é uma agonia, é aquela ansiedade que bate de dentro para fora e parece que vai explodir no peito. Deus está dizendo nessa noite que Ele vai aliviar esse aperto, essa agonia. Ore, manda lá. Eu quero orar depois da canção. Não deixa eu esquecer. Vamos cantar. Oh Deus, fala conosco mesmo. Meu orgulho me tirou do jardim. Fala, Deus. O Senhor pode falar. Sua Esta é a tua humildade casa. colocou Esta é a tua jardim em casa. mim. Oh E Espírito. se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. É verdade, muito verdade.
que tem uma pessoa no nosso meio, uma pessoa aqui hoje, que quando estava cantando agora essa canção, escute isso aqui, quando você estava cantando essa canção aqui, o Espírito Santo falou isso no meu coração, que a sua voz, ela pode mudar a história quando você canta. Escute, preste bem atenção. A sua voz, quando você estava cantando aqui, Deus me falava no meu coração que a voz dessa pessoa, enquanto ela canta, os céus estão ouvindo o louvor dela, está ouvindo a canção dos lábios, está ouvindo a canção dos lábios. E eu vou dizer para você, você está aqui hoje um tanto quanto seca por dentro, é cantando porque está cantando aqui. E parece que a sua canção não sobe, mas Deus está dizendo, a sua canção tem poder. Enquanto você canta, Deus, Ele está recebendo. Por mais que você sente que está seco, Deus está te falando, tem poder. Tem poder. Até para curar tem poder. Tem uma pessoa no nosso meio nessa noite, preste atenção. Você tem uma chamada. Escute isso aqui, você tem uma chamada. E você sente que você tem a chamada. E você não atende a chamada de Deus, porque você tem algumas coisas que você resiste. Você sente que você tem a chamada. Você já, preste atenção quem é você. Você já sentiu vontade de fazer, mas o seu humano está falando mais alto. O seu humano está falando mais alto. E eu vou falar o que Deus me mostrou quando eu estava cantando aqui. Deus disse, se você atender a chamada, Ele vai mudar a história da sua vida. Se você atender a chamada, Ele vai mudar a história da sua vida. Se você vir aqui no altar, eu sei quem é você. Se você vir aqui, eu sei quem é você. Se você vir aqui no altar, eu sei quem é você. A pessoa que estava cantando aqui, e que ela sente que está seca, tipo sem, parece que está sem graça, sem unção. Mas Deus disse que a sua canção, ela tem poder, Deus tem ouvido e pode até curar. Se você vir aqui no altar, eu sei quem é você. Escute. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Que eu ia orar agorinha, que eu falei para vocês gravar para mim não esquecer, eu esqueci. O que era? Aperto no coração. 3 pessoas aqui. Um aperto. Sabe aquela coisa que fica apertando dentro? Aquela coisa agoniante, aquela agonia. Tem 3 pessoas aqui assim, eu quero orar por vocês. Se você vir aqui no altar, eu sei quem é vocês 3. Agonia no coração, no peito, apertando. Sabe quando você fica ansioso demais, parece que vai pular para fora. Pular para fora. O irmão Eni é uma. E Deus quer trabalhar isso dentro de você. Quando você vir no altar aqui, é para você ficar tranquila que Deus vai fazer uma obra. Deus vai fazer uma obra. Se você vier e não for você, não tem problema. A gente vai orar por todos vocês, porque se você está sentindo isso, Deus pode trazer alívio. Tem mais 2 pessoas e Deus pode fazer isso, curar dentro de você. Essa agonia, esse aperto, escute isso aqui, tem feito você, tem atacado a sua saúde.
Sua saúde tem sido atacada por causa disso. E Deus quer te curar, quer aliviar isso para que você tenha a sua saúde tranquila. Tem atacado. E você tem sentindo isso. E Deus quer fazer. Os meus obreiros, cheguem aqui no altar comigo, por favor. Pega o óleo. Tem uma pessoa no nosso meio que já sentiu uma chamada de Deus na vida dela, mas ela não atendeu até agora. E Deus quer mudar a história dela se ela fizer alguma coisa para o Deus que ela serve. Deus pode fazer isso. Ele tem poder para isso. É só você vir no altar, que esse é o dia de resposta. Nós estamos na resposta. Sexta-feira da resposta. Sexta-feira da resposta. Sexta-feira da resposta. Ó, aqui, pastor Sérgio, no irmão Ernie, você vai colocar a mão no peitoral dele aqui, ó. Caixa, olha que você vê aqui assim. No Ernie, deixa Deus te aliviar, meu querido. O seu Deus é muito forte. Deus manda te dizer que Ele está na frente, bem na frente. Tudo que ainda não aconteceu, Deus está lá. Nada vai sair dos planos de Deus. Essa ansiedade, essa agonia é para ver acontecer. Deus está te falando aqui agora, é para ver acontecer. E Deus diz: não te preocupes, porque acontece. Acontece, filho. Não deixe que isso te atrapalhe. Eu sou o teu Deus, que cuida de ti, que zela de ti, que controla. Não temas na tua alma, porque eu sou zeloso. Estou passando aí a minha mão. Estou trazendo cura para este Ramassu e de quebra. Vou trazer assim, Ramassu e de quebra, leveza. Acalma, acalma, porque o tempo está comigo. O tempo caminha comigo. Eu estou no controle. Não temas, eu te trouxe neste dequebe para aliviar o teu dequebe. Lá no profundo, aonde ninguém sabe, os teus dequebe, sentimentos e pensamentos. Te digo assim: só descansa. Descansa, entrega, porque assim tenho eu cuidado até aqui. Ah, se não é o meu cuidado, se não é o meu dequebe zelo, não temas, porque tu não sabes, não pode, não controla nada. Eu sou o que controla. Desde aquele dia que tu fizeste o propósito, eu tenho cuidado. Desde aquele dia que tu entregaste o Ramassu e de quebra, eu tenho cuidado. Porque atribula a tua alma, porque atribula os teus decaia. Não atribule, porque eu sou zeloso, tenho cuidado, vou na frente. Vou aliviar neste Ramassu e de quebra agora, para que tu saias deste de quebra livre e leve. Filho, entrega os teus cuidados a mim. Entrega, porque sou zeloso, entrega. Vou passando aí, ó, vou cuidando aí. É o que tu não podes, porque é isso que traz esse aperto. É o que tu não podes. Vai apertar se tu assim querer controlar. Não temas, acalma. Acalma, porque os teus olhos verão de acalma, estou zelando. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Cuida dele, Senhor, em todos os sentidos. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Cada dia que o Senhor tem feito, Pai, obras poderosas. Sei que depender é como viver perigosamente, mas preciso acreditar e confiar no que você me diz. Deus tem cuidado perfeitamente de você. Aquieta minha alma. Perfeitamente. Vou falar um negócio que Deus está me tocando para falar aqui. A perfeição de Deus no cuidado com a sua vida é nítida. Ele cuida. Ele está assim, Ramassu, cuidando. Não aflija. Só assim eu não me sinto. Vai na tua
Eu sei que mesmo sem Pai, entender, começa a você trabalhar. está no controle. Tudo, Senhor, Então, que ela não me esconda controla, no teu tudo que ela coração, não me amarro a controla, ti, pra eu o não Senhor desistir. trabalha, Senhor, o que ela não controla. Eu Senhor, não não quero deixa mais fugir todo medo, da Senhor, tua que às vezes bate, vontade cai pra por mim, terra eu agora. sei. Todo medo que bate, Sei cai que por terra vai agora. ser difícil, Cai por terra agora, mas medos que têm você batido na estará porta, sempre cai por comigo. terra agora. Eu oro por medo, irmã Sueli. Eu repreendo agora o Mesmo medo que bate na minha porta. alma Deus diz, ele tente derruba por terra agora. me fazer Porque tu voltar és atrás. Ralamastéria Eu guardada, vou raça de confiar, casa suprida, eu vou e quer me descansar arramar fortalecida. e lançar Eu mando a Labastéria assim por ele. Me manda, teu calabas. amor. Oh. Descansa, irmã. Descansa, viu? Descansa. Oh, Teu amor, Senhor. oh Deus. O tempo Seja não pode repreendido apagar agora as todo muitas aperto da águas alma. que levarão. Em nome de Jesus agora. Você sente Em nome de por mim, Jesus eu agora. sei. Em nome de Tudo Jesus vai agora. se cumprir. Agora. Em nome de Jesus agora. Tem uma mulher aqui no nosso meio essa noite que o Senhor me mostra correntes nos pés dela. O inimigo tem tentado colocar corrente nos seus pés. É justamente para você não avançar. O que você quer, você não avançar. O que você quer, você não avançar. Você sente que os seus pés está parecendo que está acorrentado. Você sente que os seus pés parece que está acorrentado. Eu faço mais essa oração antes da palavra. Você sente que os seus pés está acorrentado. Você sente isso. Porque você quer fazer, mas você não consegue fazer aquilo que você, mais do que você precisa. Deus diz, está acorrentado. Deus quer quebrar essas correntes hoje. Ó, preste atenção. Se você vir aqui na frente com fé, Deus vai quebrar as correntes. Você vai voltar aqui depois para testemunhar o que Deus fez. Pés acorrentados. Quer receber? Quer que Deus quebre essas correntes? Quer que Deus me use a corrente? Se você quer, vem aqui na frente que eu vou passar uma palavra. Estará ao meu lado. Hoje é o dia da resposta. Sexta-feira da resposta. Sexta-feira da resposta. Sexta-feira da resposta. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil. Diaconisa Desci, sobe aqui. Larga tudo por Sobe aqui, minha querida, por favor. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir. Vamos pregar a palavra nessa noite, a palavra com ela. Fique em pé ainda para receber ela. Eu não tenho medo do que Deus me mostra, irmãos. Eu sei que, como um dia eu era jovem, quando os pregadores chamavam na frente, eu sei o medo que às vezes a pessoa tem de vir aqui. Eu sei que a pessoa às vezes é receosa, porque ela pensa que as pessoas vão olhar. Eu sei, né? O que Deus me mostra, eu só falo aquilo que Ele me mostra. Então eu não tenho receio de que, o pastor está falando, mas não tem ninguém. Tem. Vou ler aqui o tema da pregação dela, tá? Você vê se Deus não está falando aqui. Tema da pregação. Temos que dar valor ao nosso chamado. Eu nem sabia, né? Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz, né, pela oportunidade. Sou grata a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Agradeço o pastor, a pastora pela oportunidade. E vou estar lendo aqui em 1 Samuel, capítulo 9. Capítulo 9, de 1 a seguinte. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Becarote, filho de Efraim. Um homem de Benjamim, um homem poderoso. Esse tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia homem mais belo desde o ombro para cima, sobre todo o povo. E perderam-se a jumenta de Quis, pai de Saul. E Quis falou por Saul: seu filho, toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar a jumenta.
Passaram pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salis, porém não o acharam. Tampouco passaram a terra de Sabás, também tampouco estava ali. Passaram a terra de Benjamim, porém tampouco a acharam. E vinde ele, então, à terra de Suf. Saul disse para o moço que com eles vinha: voltemos para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar pela jumenta e afligere por causa de nós. Porém o moço disse: nessa cidade há um homem de Deus, que tudo que fala sucederá. Vamos-nos agora, porque ele mostrará o caminho onde devemos andar. Então Saul disse ao moço: eis que, se formos lá, ver aquele homem, porque o pão de nosso refrigério se acabaram. Porém, não temos nenhum presente para levar para o homem de Deus. E o moço tornou-se responder a Saul: eis que aqui se achar na minha mão 1/4 de moeda de prata, o qual daria ao homem de Deus, para mostrar o caminho. 15. Porque o Senhor revelou um dia antes para Samuel que Saul viria e dizia: amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá para capitão capitão sobre o meu povo, para livrar meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo e contemplei o seu clamor. Amém? A igreja pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Chamado, né? A gente tem pela decadência de Saul, a gente tem uma necessidade de ficar olhando só pelo o chamado de Davi. Nós olhamos para o chamado de Davi, a gente esquecemos de olhar como foi o chamado de Saul. Mesma coisa que Saul foi chamado, Davi foi chamado para reinar. Saul foi chamado para livrar um povo. Quando Davi foi chamado para reinar, ele foi muito perseguido pelo Saul. Mas quando Saul foi chamado para livrar o povo de Israel, o povo estava cativo. O povo estava à mercê dos filisteus. Aí Deus levantou. Mas como eu posso ver? Um chamado, ele serve para 2 pessoas. Porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Muitos são chamados para livrar, mas poucos vão reinar. Então Saul, ele teve um chamado lindo, assim como eu e você. Nós, no decorrer da caminhada, a gente esquecemos as coisas, a gente esquecemos de onde Deus nos tirou, nós esquecemos do nosso chamado. Nós prestamos atenção só nas coisas que nós queremos para nós. Aí nós esquecemos a voz de Deus para lá. Aqui na história fala de Quis. Quis, ele, naquele tempo, ele era um homem que tinha ovelha, que tinha gado. Nos tempos de hoje, Quis, o pai de Saul, ele era rico. Ele era um fazendeiro renomado, fosse nos tempos de hoje. Que precisão tinha de Quis pedir para Saul e procurar o jumento? Levanta-te, significa que Saul estava sentado ou estava deitado. Então, nessa noite, Deus está falando: levanta-te. Levanta-te. Então, aqui eu posso ver, eu sendo uma fazendeira, eu sendo rica, né? Como que eu vou mandar meus filhos procurar jumento, sendo que eu tenho um monte de empregado? Aí tá, que quando o pai não tem a visão de Deus para os filhos, eles não deixam os filhos procurar jumento. Está sentado ali, sentado fica. Não põe os filhos para fazer nada, porque se fosse olhar aqui pelo meu olho, eu tenho certeza que todo mundo tiver dinheiro, irmão, eu tenho certeza que ninguém ia pôr o filho para procurar jumento, sendo que tinha fazendeiro, que tinha empregado. Vocês iam? Eu não ia.
aí já ia anular o chamado do filho. Muitas das vezes nós anulamos o chamado dos nossos filhos, passando a mão na cabeça, não deixando nossos filhos crescer. Ah, não, eu tenho quem faz, por que meu filho vai fazer? Então, se Deus falou, manda levantar, manda fazer isso, então a obrigação nossa é de colocar os filhos para fazer. Porque se Saul chegasse ali, eu não sei, né? A Bíblia não fala que Saul questionou, que Saul fechou a cara, não, a Bíblia não fala. Mas se ele não tivesse, se Quis não tivesse a visão de Deus, anulava o chamado de Saul ali naquela hora. Aí Saul pegou e falou, levanta-te e procura um moço, escolhe um moço. Da mesma forma, Deus está falando aqui hoje. Eu não vou poder escolher com quem você vai andar. O pai não escolheu para o filho. Ninguém escolheu para o filho. Levanta-te e procura um moço. E essa noite Deus está falando comigo e com você. Quem que nós vai querer andar? Quem que nós vai procurar para nós estar andando? Nós precisamos de andar com homens e mulheres de Deus que tem uma palavra para nós. Quando nós estiver cansado. Mas às vezes nós não conseguimos ter a visão de Deus para procurar essa pessoa, né? Aí nós falamos, Senhor, envia um homem de Deus para andar comigo. Envia uma mulher de Deus para andar comigo. E muitas das vezes, quando nós pedimos para Deus enviar alguém para andar conosco, nós queremos que a pessoa fale só o que nós queremos. Nós queremos ouvir. Ou, se fosse para poder você andar no caminho que você quisesse, Deus não tinha enviado uma pessoa para estar te direcionando. Porque se for para andar no caminho tortuoso, anda só. Porque Deus não vai tirar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para poder andar, para poder ficar falando só o que te necessário, só o que te enche. Tem muitos conflitos sobre eu falar, Senhor, eu preciso de alguém para andar comigo. E se a partir da hora que eu peço a ajuda do Senhor, eu tenho que entender que nem tudo é do meu jeito, nem tudo é do jeito que eu quero. E muitas das vezes eu fico olhando. Às vezes nós não estamos na direção errada, aí nós escolhemos uma pessoa, porque ela a que mais me dá bem comigo. A pessoa, não, eu prefiro aquela ali do que aquela ali. Aí é a hora que começamos a confiar na pessoa errada. A pessoa às vezes nem está direcionada por Deus. Aí contamos alguma coisa para a pessoa, vai ver, está todo mundo sabendo. Aí é a hora da frustração. Por quê? Porque não está na direção de Deus. E muitas das vezes também, Senhor, eu não quero andar com fulano, porque fulano está falando palavra que eu não está me agradando. Aí eu prefiro só. Aí começamos a andar só. Senhor, eu estou sozinho. Por que eu estou sozinho? Eu sou uma boa pessoa. Pai, olha por mim, Pai. Envia alguém, mas Deus já enviou. Não tem oração sem resposta, igreja. O que nós pedimos, Deus dá o melhor para nós. Porque se Deus, às vezes eu estou pedindo tanto, não vou julgar ninguém. Eu estou pedindo tanto, eu estou querendo, andando no caminho errado, estou pedindo tanto a alguém. Deus vai, envia a irmã Simone. Simone, aí ela começa a falar coisa que não me agrada. Não, Simone eu não vou querer não, porque ela está com a palavra muito bruta. Por quê? É o que merece, que talvez se mandar outra irmãzinha, é perigoso eu ainda convencer a irmãzinha para vir para o meu lado. É desse jeito, igreja. O que tem para hoje é a irmã Simone, vamos ficar com a irmã Simone. Porque o caminho que a irmã Simone anda é o caminho que vai nos levar para o céu. Igreja de Deus não manda ninguém para te levar para o lugar, caminho errado. E aqui, para vocês verem, o decorrer da hora que Saul, ele foi andando, nós podemos ver que ele achou a pessoa certa. O moço chegou e falou, ele chegou e falou para o moço, no decorrer da caminhada, vamos voltar. E se ele estivesse andando com a pessoa errada? Não, então vamos voltar, porque eu também estou cansado. Vamos voltar, eu também estou cansado, né?
Não, Saul, vamos, porque na próxima cidade tem um homem de Deus, tudo que ele fala, estava sempre tendo uma palavra amiga, sempre falando algo, sempre é o que nós precisamos. Eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu anulo tudo para viver o teu propósito na minha vida. Porque eu cansei, igreja. Eu cansei de reimar. Eu cansei de correr atrás dos meus objetivos. Agora eu quero correr atrás dos objetivos de Deus na minha vida. Porque eu cansei de nadar. Eu tô nadando em círculo. Parecendo assim, eu estava vivendo num deserto, assim, parecendo que eu estava... já passei aqui hoje, eu estou aqui de novo. É muito estranho, igreja. Se nós não andar no caminho, na direção do Senhor, nós andamos em círculo, topando com a mesma pessoa, e as pessoas com o mesmo argumento, e nós começamos com o mesmo. Só que não podemos ser assim. Chega uma hora que... Porque, igual eu falei, da mesma forma, eu posso ver Saul reinando, Saul sendo rei. Saul reinou, mas Deus chegou, tomou, porque não soube reinar. A mesma coisa, muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Todo mundo foi chamado, então nós temos que fazer tudo para ser escolhido. Não tem como. Nós temos que fazer tudo para ser escolhido, não é só ser chamado, não. Eu fui chamado, tá bom. Não, igreja, pode contentar com pouco. Na hora que a trombeta tocar, vai ficar aí ringindo os dentes aí, já é tarde. Então vamos preparar agora, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. É agora. Enquanto tem vida, tem esperança, igreja. O tempo é agora, não é tempo de brincar, não é tempo de mimimi, não é tempo de brá. É agora, o tempo é agora. Vem para cá. Não, eu não quero pregar, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Eu não vou alistar porque eu estou com medo de retaliação. Você olha para o irmão pelo olho da fé, ele está todo baleado, está todo asangrentado, está parecendo uma peneira. Por quê, igreja? Alistou em Deus da hora que Jesus morreu na cruz, você já foi alistado. Eu vou quietar, eu não quero retaliação. Aí eu olho para o irmão para o olho da fé, tadinho dele, todo asangrentado, largou o cajado para pegar a muleta. É isso, igreja. Crente que sai do chamado de Deus, ele larga cajado e pega a muleta e padece, porque a muleta cansa o braço. E eu posso ver aqui mais para frente, igreja. Aqui, o moço fala, Saul, mais uma desculpa. Não, nós não tem nada, eu não tenho nada para entregar para o homem, presta atenção. Não tem nada para entregar para esse homem de Deus. Se ele tivesse andado com um avarento, o cara com a moeda. O cara era pobre, empregado. Não, esse cara ele é rico, o pai dele tem tudo, bem, tem tudo, eu vou dar minhas moedas. Ganho, punha a mão no bolso lá e a igreja balançava. Não vou dar não, vamos embora voltar. Se fosse um avarento, fazia isso, igreja. Fazia. Mas não, Saul. Vamos caminhar, porque eu tenho aqui um ciclo de moeda, 4 ciclos de moeda de prata, para nós entregar para esse homem de Deus. Por isso que nós temos que andar, sempre tem alguém para poder nos servir. Servir no dinheiro? Não, nem que seja no dinheiro, nem que seja na oração, que paga o preço para a gente, que ajuda a gente a fazer uma campanha. Não, eu estou aqui quando você precisar. Pode contar comigo. Uma pessoa que tem sempre uma palavra para levantar a nossa autoestima, não para diminuir. Quem é, né, irmão? Quem às vezes que tem uma amiga avarenta? A gente tem muito. A gente sabe, a gente fala, não, ele não me serve porque ele não quer. É porque nós escolhemos errado, igreja. É porque nós escolhemos errado. Escolhemos, às vezes, um que sorri mais bonito, um que fala melhor. Não, aquele ali nem está para a sociedade, o cara nem tem seguidor, né? Vai buscar lá. Não vai nisso não, igreja. Nós temos que seguir Jesus. Aí eu posso ver aqui, Saul, igreja, ele ficou preocupado. Meu pai vai ficar preocupado e tudo. Ele nem sabia que ele ainda ia dormir lá. A hora que Saul foi andando, aí chegou no poço, encontrou umas moças, uma donzela, que diz a Bíblia aqui. Aí procurou elas pelo Samuel.
Aí elas falaram, não, ele passa por aqui de vez em quando, olha ele lá. Aí o profeta foi de encontro, o profeta Samuel. E o profeta Samuel já tinha dito para... E Deus já tinha dito para o profeta Samuel um dia antes que Saul iria lá e ele ia ungir ele. Então, da mesma forma eu disse, da mesma forma que Deus disse para o profeta Samuel, eu disse para você, a vitória de vocês já está marcada um dia antes. Deus já está no controle. Então nós não podemos desistir. E ali teve um banquete, igreja. Teve um banquete ali. E a hora que Saul chegou, já tinha convidado, já tinha um banquete, já estava, sabe, ali, já estava fruindo o banquete e Saul chegou. Na hora que Saul chegou ali naquele lugar, o melhor banquete estava preparado para quem? Para Saul. Fala para o seu irmão do seu lado, o melhor banquete está preparado para você. Ali eles comeram, beberam, beberam. No outro dia, dormiu, estava doido para ir embora. Meu pai vai ficar preocupado. Dormiu. No outro dia, igreja, Saul vai andando. Samuel fala, pede para o moço ir andando na frente, o seu empregado andando na frente, eu tenho algo para falar com você. O que Deus tem para falar comigo e com você, tem vezes que Ele tira as pessoas de perto, porque as pessoas não vão suportar, não vai acreditar no que Deus tem para você. Ou o que Deus tem para você, a igreja é tão grande, que muitas das vezes Deus afarta, porque os incrédulos de perto. Porque os incrédulos não vão entender. Não é que a promessa de Deus não vai se cumprir, não. Porque a promessa de Deus, ela cumpre nas nossas vidas, sim. O problema é que quando nós contamos a benção, a nossa fé que diminui com os brá. Porque pode contar a benção que for. Você pode contar a benção que for. A benção não vai ser retida porque você contou. É só a fé que diminui. Porque os brá é tanto. O que Deus prometeu, pode falar. Mas o inimigo, ele abala a sua fé se você não tiver alicerçado. Porque o que Deus prometeu, ninguém toma. O que Deus prometeu é seu. Ali o rapaz saiu. Aí falou assim, o que foi, profeta? Não vou encontrar a jumenta? Não, a jumenta já está lá, não tem nada a ver com jumenta. Aqui eu posso ver, quem procura jumenta, vira rei. Quem procura jumenta, vira princesa. Nós começamos, igreja, procurar jumenta, logo nós para. Começamos a orar de madrugada. Vou orar 3 dias de madrugada. Levanta a primeira vez, já para. Já para de procurar jumenta. E Deus está falando aqui nessa noite. Quem procura jumenta, vira príncipe. Quem procura jumenta, vira princesa. Esse homem saiu para procurar uma jumenta e virou príncipe, virou libertador daquele povo. E Deus está falando aqui para mim essa noite, para mim e para você. Vocês são libertador daquele povo. Deus escolheu nós para libertar nosso povo da mão do inimigo. Por isso nós temos que ficar firme. E a pessoa, para ele libertar e reinar, ele liberta. Com oração, com jejum, Deus ouve tudo. Oração, jejum, ouve o clamor. Mas para ele reinar na família, ele tem que ter testemunho. Sem testemunho não reina. Porque a partir da hora que Saul libertou, mas ele reinou só um pouquinho, porque ele não deu bom testemunho. E Deus só pediu uma coisa a Saul. Vai lá, mata aquele povo, tudo que tem, os bens, deixa tudo para lá. O profeta Samuel chega na vida de Saul, mesmo que ungiu ele. Mas que barulho é esse que eu estou ouvindo de ovelha? Eu trouxe para sacrificar o Senhor. Muitas das vezes nós pegamos nosso erro e queremos mostrar que é para sacrificar alguma coisa para o Senhor. Coisa que está errado.
O profeta Samuel fala: qual que vale mais para Deus? Sacrifício? Qual que vale mais para Deus? Obediência. Mas para ele não, né? Avarento, cresceu o olho na amizade com o rei. É o que nós fazemos. Deus fala: deixa isto para lá. Nós pegamos e colocamos na nossa bagagem. Isso aí não serve. Nós pegamos e colocamos. E falamos: não, isso aqui é para a glória de Deus. Só que Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Mas as pessoas, a maioria, prefere sacrificar do que obedecer. Será que é mais fácil? E aí eu posso ver, eu posso contemplar a igreja, Saul chegando lá, naquele lugar, e o povo falando: uai, você saiu ontem, chegou hoje. Uai, Saul, você saiu ontem, chegou hoje. Eu posso contemplar a igreja. Uai, Saul, não, agora eu sou rei, agora eu sou libertador desse povo. A mesma coisa. Uai, você saiu ontem, saiu para ir para a igreja, todo de cabeça baixa, está chegando aqui sorrindo, está todo cantando hoje. Será que aconteceu com fulano? Hoje ele está cantando. Não vai pensar com o inimigo da sua alma, não vai falar: ele está cantando, ontem estava chorando. Porque as pessoas não entendem. A pessoa não entende que agora você é um libertador daquele povo. As pessoas, eles não entendem que teve um encontro com Deus, que agora é... Aí eu posso contemplar Saul chegar lá. Uai, Saul não, me respeita, agora eu sou rei. Oh, é muito lindo o chamado. Todas as pessoas na Bíblia que você vai ver, o chamado é lindo. Mas não é só na Bíblia, é o seu chamado, o meu chamado, o nosso chamado é lindo. Porque eu tenho certeza que tem muitos parados, mas todos já teve um encontro com Deus. Eu creio, igreja, eu posso contemplar o que Deus possa fazer na nossa vida. Mas nós temos que obedecer mais, igreja. Nós temos que buscar mais de Deus, sabe, pedir direção, pedir Deus: Senhor, envia alguém para andar comigo, envia alguém para estar me direcionando, eu não dou conta sozinho. Ouvir mais a voz de Deus, porque é o que nós precisamos. Eu quero pedir à igreja que curva a cabeça, eu vou orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, aqui está teu povo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a partir de hoje, Papai querido, que cada um, Senhor, que foi escolhido, venha ser chamado. Pai, que cada um, Papai querido, que foi chamado, Senhor, para ser libertador daquele povo, meu Pai, que ele vem reinar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita os teus filhos. Pai, visita o chamado, Papai querido, de cada um. Pai, em nome de Jesus, que cada um, Senhor, vem fortalecer, Pai. Fortalece o teu povo, mostra para eles, Senhor, o teu chamado. Pai, porque eu sei que a vinda do Senhor está próxima, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, guia esse povo. Guia esse povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque a vinda do Senhor está próximo, Senhor. Eu posso contemplar a vinda do Senhor, Pai, que do mesmo jeito que o Senhor escolheu, Pai, que o Senhor possa nos chamar e nos levar para morar na morada celestial, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Que palavra poderosa, hein, irmãos? Ô, glória. Vamos partir agora para o momento da oferta. Abra seu coração também para esse momento que é muito importante. Né? E quem quiser acompanhar, vou estar lendo em 1 Crônicas, capítulo 29, apenas o verso 9. 1 Crônicas 29, verso 9. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. E quem não encontrou, diga aleluia.
Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: o povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres, porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito alegre. Essa passagem eu acho ela espetacular. É muito lindo o que Davi preparou para Deus. Davi, ele queria muito construir um templo para Deus, o Senhor, né? Ele cuidou muito bem da tenda na época, né, da tenda sagrada, e ele queria construir um templo para Deus. Só que Deus não aceitou por causa das mãos dele sujas de sangue, de guerra, né? Ele tinha guerreado muito. Então, para Deus não ia servir que ele viesse construir. E o que ele fez? Ele falou: você não, mas o seu filho sim. Ele pediu para que, né, o próximo rei após ele, que era Salomão, a qual Deus tinha escolhido, era esse que ele queria que construísse esse templo, né? Inclusive o reinado de Salomão foi um reinado de paz, não foi um reinado, né, que Davi preparou todo o terreno, né, para ele, né? Ele venceu todas as batalhas, então ele pôde reinar tranquilo. E naquele momento que Davi estava preparando, porque o filho dele era novo, não tinha muita experiência, ele dispôs, né, de recursos dele. A Bíblia fala aqui, bem no comecinho aqui, que ele, né, se esforçou para conseguir, né, da parte dele. Então ele teve bastante esforço, ele se esforçou. Então é bem interessante isso, né, o quanto é bom que a gente se esforce para fazer para Deus, né? Todo esforço ainda é pouco, né? E Davi ali, um homem com muito recurso, ele se esforçou e ele deu o melhor. Você vê o que ele deu aqui, foi coisa muita. Só que não foi só ele, o povo também, e foi, né, de livre vontade. É interessante, né? Livre, né? Totalmente, a pessoa é livre para ofertar, né? E a palavra também fala que foi de boa, né, de livre e de boa vontade. E no verso 29, né, eles ficaram alegres quando eles perceberam que tinha sido arrecadado tanto, tão muito. Eu até me lembrei do meu testemunho, né, que eu precisei arrecadar um valor, pagar o imposto, que aconteceu tanto, né, que acho que entrou quase uns 4 mil a mais. Eu lembrei na hora dessa passagem, né, nunca tinha havido dado tanto, rendido tanto, né? Todo mundo assim comprou, né, a minha situação, e foi a mesma coisa aqui. Por isso que eu lembrei na hora essa passagem, até era para ter dado um respaldo sobre, né? Falei, nossa, como Deus é lindo, né? Então aquele povo ali se alegraram junto com o rei, né? Eles também se dispôs, né, de livre, de boa vontade. E no versículo 9 aqui eles falam, né? Eu só releio de novo aqui, só para ficar gravado aqui no nosso coração hoje, né, para a gente, com esse coração alegre, fazer também para Deus, né? O verso 9 diz assim, ó: o povo deu de boa vontade ofertas a Deus, né, de boa, o Senhor, e eles ficaram alegres, porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito alegre, né? E eu quero finalizar aqui fazendo uma oração, assim como Davi fez. Davi, ele foi tão grato ali, né? No verso 10 em diante, né, fala que ele louvou a Deus ali pelo que tinha acontecido. E eu quero hoje louvar profetizando, né, que Deus vai abençoar nós tanto que a gente nunca vai reter, a gente vai dar de muita boa vontade, de muita livre vontade, a gente vai se esforçar, porque Deus vai cuidar do financeiro dessa igreja. Eu já estou profetizando, então, se Deus vai dar, não tem por que a gente não dar de boa vontade, de livre vontade, com alegria, tá? Então, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, eu coloco na tua presença, Deus, essa igreja. Eu profetizo, Pai, assim como aconteceu aqui, meu Pai, nessa passagem. Como aquele povo tinha dado tanto, como Davi, meu Pai, se esforçou para abençoar, para construir o teu templo.
E todos se alegraram, Deus, porque havia sido dado tanto. Então que o Senhor abençoe esse povo, meu Pai. Que venha, meu Pai, transbordar, meu Pai. Que o financeiro venha, meu Pai, ser abundante. E que nós venhamos, Pai, com muita alegria, dar de boa e de livre vontade aqui na Tua casa, meu Pai, para o engrandecimento do nome do Senhor. E para finalizar, eu quero ler mais um versículo. E está em 2 Coríntios 9:7, que complementa com chave de ouro, que diz assim, ó, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, né, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quando Paulo escreveu, né, ao povo ali de Coríntio, ele instruiu o povo exatamente desse jeito, né? Deus ama quando você sai do seu lugar, né, e sabendo que não é por obrigação, é por gratidão, né? Deus ama porque Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração. Ele ama quando você é alegre, você tem e você pode e você abençoa. Então eu convido toda a igreja a se pôr de pé. E você que tem com o coração alegre, saia do seu lugar e venha abençoar esse reino, essa terra fértil, em nome de Jesus. Santo Espírito, Aleluia. Sai do seu lugar e vem ser bênção nesse culto, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Você tem liberdade de abençoar a casa de Deus. Oh, Espírito Santo, continua movendo entre nós. Oh, aleluia. A tua vida começou a andar na minha mão. A tua vida começou a andar na palma da minha mão. E te digo, dependa dos meus decretos, porque eu vou te honrar, vou te fazer grande. Não é o tempo que tu estás vivendo que sinaliza o que eu tenho para ti, mas é a tua posição, é o teu dobrar que sinaliza. E te digo neste dia, nesta decrébia, que eu vou fazer algo grande. Não derrala bastério, olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para os decrébia assim, porque eu tenho algo grande. Ore, me raço decaia. O dia que tu dobraste o teu coração, me raço decaia. Comecei eu algo novo, uma mudança, porque tenho eu uma mudança para ti. Tu vai olhar para derrama sua e dizer, realmente o Senhor é Deus, porque tenho eu feito. Deus vai com ela nessa batalha, vai com ela nessa investida. O Senhor é este, o Deus que faz, que fala. Eu creio. Pode para o seu lugar, recebendo de Deus agora isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Quem crê, irmãos? Eu creio demais. Se você não crê, eu estou crendo por você. Mas tem coisa que a gente tem que crer, a gente tem que agarrar e tem que fazer acontecer. E o que você veio fazer aqui essa noite já é o pontapé inicial. Você não ficou na sua casa e veio receber uma resposta de Deus. E eu creio, se você persistir vindo para cá nas sextas-feiras, Deus pode te responder de uma forma sobrenatural. Quem crê nisso? Então você vai vir sexta-feira que vem de novo, tá? E deixa Deus falar no seu coração, deixa Deus moer dentro do seu coração para você aquebrantar ele e você um dia estar aqui no altar recebendo o que Deus tem mostrado neste lugar. Amém? Nós estamos caminhando para a reta final do nosso encontro de casais. Vai ser o maior encontro de casais da Palavra Viva. Nós temos 24 casais para participar do dia 29. 24 casais. É gente, mas vocês vão ter que fazer muita comida, viu? Vocês têm que fazer muita comida. Aumenta lá a travessa. Será uma travessinha para uma travessona, tá? Tô brincando, gente. É verdade? Mas dia 29, se não me falha a memória, vai ser um dos maiores encontros nossos de casais aqui.
E ainda tem mais casais. E até domingo eu ainda estou inscrevendo os casais. Então, quando chegar domingo, nós fechamos as inscrições para a gente fazer as coisas acontecer. Então, se você tiver algum casal, amigo seu, para você trazer para cá, diga para ele, não vai pagar nada. Você vai ser abençoado. Vamos para lá. É uma noite maravilhosa, onde os dois vão passar juntos. Sempre naquele estilo, tá? Vou mandar o áudio para todo mundo. Você que convidou alguém, manda o áudio para essa pessoa. Sem crianças, só os casais, para a gente absorver mais e porque a gente vai falar coisas aqui para casais e criança não pode ouvir, né? Então não pode vir criança. Só se fossem como o Adam, né? Não tem ninguém para deixar ainda, porque se ainda tiver, pode deixar o Adam lá com alguém, né? Mas no caso do Adam não tem, né? Estou só falando, entendendo. Então, dia 29 é o nosso encontro de casais e eu espero você de volta. Que dia que é a nossa próxima reunião? Domingo. Domingo nós estamos de volta aqui, amém? Que hora que é? 18h30. Chegue 18h15 para você fazer uma comunhão conosco ali na porta, tomar um chazinho, um cafezinho, vai ser bem. E nós temos uma outra coisa aqui no domingo, 17 horas, o nosso treinamento de pregadores, tá? Quem tem interesse de pregar a palavra, vem para cá amanhã, ou domingo, desculpe, às 17 horas. 17 horas nós estamos aqui para nós termos mais um treinamento dos pregadores aqui. Olha que palavra poderosa, né? Que bênção essa palavra que foi hoje, né? Muito ensinada, né? Ensina muito a palavra. Amém? Amém. Quer ir para casa? Então vai. Não vai não, peraí, eu vou trazer a bênção sobre vocês aqui. Queridos, sempre que vocês estiverem num culto como esse, se entrega, tá? Só vou falar isso aqui para nós terminar. Se entrega ao culto para que Deus possa falar no seu coração, tá? Entenda você que tem uma pessoa saindo aqui com um chamado amarrado, uma pessoa está saindo aqui, 3 pessoas estão saindo aqui com correntes nos pés. Entenda você que tem pessoas saindo aqui com um negócio na alma. Você vai sentir isso e vai falar assim, nossa, por que eu não fui no altar aquele dia? Na alma, sentindo aquela peso, aquela amargura que tem para resolver, não resolve. E você fica com uma amargura tão forte. Deus queria te curar nessa noite. Você não veio, sexta-feira que vem eu te espero aqui em nome de Jesus, amém? Vai em paz para casa, aplauda Jesus, pegue na mão de pelo menos 4 pessoas, deixa Deus te abençoar, em nome de Jesus. Traz alguém sexta-feira, viu? Não vem sozinho não.